Sexta-feira, 6 de dezembro, você vai ver no Fala Baixada de hoje. Abandono em Belfor Roxo, nossa equipe encontrou um valão assoreado com um matagal e uma passarela perigosa. Ele só aparece na eleição para poder fazer alguma maquiagem. Nós temos um colégio a 100 metros daqui, temos igrejas e muitas crianças aqui, idosos que passam. Você vai ver também a sua participação no programa. Aí, ó, como é que tá o estado do solidão aí, ó. Cadê o prefeito? E uma entrevista com a endocrinologista Lívia Lugarinho. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 6 de dezembro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje um Fala Baixada especial. Nós vamos conversar com uma especialista, você que tem problema de diabetes, de obesidade. Nós vamos conversar com a professora Lívia Lugarinho, que já está aqui com a gente nos estúdios da CNT. Antes, nós vamos vamos acompanhar uma reportagem super importante no centro de Belfor Roxo. Nós estamos na Avenida Coelho da Rocha, no centro de Belfor Roxo, e a gente encontrou aqui uma situação muito complicada. Olha só, esse valão, que já está bastante assoreado, muito sujo, além desse matagal que já toma conta dessa calçada aqui, do que já foi um dia uma calçada. A gente pode ver aqui, ó, tinha uma calçada aqui, mas já não tem a menor condição de pedestre trafegar por aqui. Tem mais um problema aqui na frente, que é essa ponte aqui, que foi feita pelos próprios moradores, porque a prefeitura não veio aqui construir essa ponte. O morador mesmo que teve que fazer essa ponte. E olha só, já tem um buraco aqui. Se alguém meter o pé aqui, pode se machucar. Ele só aparece na eleição para poder fazer alguma maquiagem. Nós temos um colégio a 100 metros daqui, temos igrejas e muitas crianças aqui, idosos que passam, onde acontece vários acidentes. E aqui é precário, a situação é bem precária aqui. Já teve gente caindo aqui? Várias vezes. Várias, de bicicleta, alguns atrevidos em moto e a pé também. Já teve sim várias vezes socorrer aqui. E essa reforma aqui já está prometida já há um bom tempo, mas até agora nada, né? E inclusive aqui quando o rio transborda também, é até difícil do pessoal atravessar por aqui, porque como aqui é um dos locais aqui para a gente, o pessoal atravessar com criança, que fica mais fácil que essa rua aqui não tem carro, e do outro lado fica difícil, que fica lá embaixo. Olha aí, Mauro, duas senhoras vindo e vão atravessar por essa ponte muito perigosa. A senhora se sente segura passando por essa ponte? Não, segura a gente não se sente, mas é a única que tem para a gente passar. Carnê de IPTU chega para a senhora? Com certeza, isso não falta, com certeza, deve já estar chegando. Como sofre o povo da Baixada Fluminense? Eu fico pensando, e já falei isso aqui várias vezes, que uma eleição não parece um campeonato de mentira. Porque o cara vem, conta uma história, outra história, promete isso, promete que vai resolver, que vai isso, que vai aquilo, não vai nada. E olha que nós já estamos, no caso dos prefeitos, né, de todos os prefeitos do Brasil, já estão no cargo há 3 anos. Você lembra deles na campanha eleitoral? Pois é, muitos deles vão voltar na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, para pedir novamente o bairro. Não estou querendo aqui dizer se ele é bom, se ele é ruim, porque a avaliação é de cada um. No caso aí, Belfor Roxo, a atual prefeito é o prefeito Vaguinho. Se o senhor, meu amigo, minha amiga, acha que o prefeito está fazendo um bom governo, se ele for candidato, vota nele de novo. A avaliação é sua. Agora já está sabendo que vai aguentar mais 4 anos. Se por outro lado acha que ele não está fazendo bom governo, que é um prefeito ausente, que é um prefeito relapso, que é isso, que é aquilo, faça a sua avaliação, mas faça uma avaliação. Outra coisa, eu sempre digo aqui, não venda o seu voto, de jeito nenhum. Uma vez o desembargador, que era presidente do TRE, desembargador Luiz Sveiter, numa entrevista aqui no Fala Baixada, perguntado sobre compra de voto, o que ele disse? Se não tiver jeito, pegue o dinheiro dele, mas não vote nele. Foi a recomendação. É verdade, nós temos isso gravado do desembargador Luiz Sveiter. Então, minha gente, se não tiver jeito, e se o cara quiser te comprar o seu voto, você já sabe que é dinheiro sujo, né? Não é coisa séria. Quer comprar seu voto,
Vai lá, pega o dinheiro dele, você está precisando, quer comprar um remédio, um botijão de gás, sei lá o que for. Pega o dinheiro, mas não vote nele, escolha outro. E não esqueça de já, desde agora, ir fazendo uma avaliação se é mesmo o atual prefeito que você quer que continue. Se for, vote nele. Se não, escolha outro. Nós temos 2 zaps aqui, mandados por nossos telespectadores, que eu agradeço muito, são os verdadeiros repórteres do nosso Fala Baixada. Aliás, quem faz o Fala Baixada são vocês, que nos mandam e-mail, que manda pra gente todas as informações que nós temos, nossas equipes nas ruas. Nós fazemos um Fala Baixada feito por vocês. Olha só esse zap aqui. No campo do Solidão não tem como jogar bola. É lá no bairro Cabuís, em Nilópolis. Olha aqui. Aí, ó, como é que tá o estado do Solidão aí, ó. Tá vendo? Cadê o prefeito? Chega aí, Gabriel. Tudo aí, mano? Ah, a rapaziada tá fazendo o possível aí, ó, pra jogar um futebol. Totalmente abandonado. Já fez até um muro de planta ali, ó, de mato lá, ó, no fundo. Tá difícil demais. Alô, prefeito Farid, manda ver isso lá. Ainda mais o senhor que vai tanto a Miami, vai na Flórida, conhece. Então, próxima viagem que for lá com a família, faz umas fotos. Como é que são os parques, como é que são os campos, como é que são as calçadas. Vê se consegue fazer alguma coisa, pelo menos, parecido aqui em Nilópolis, onde o senhor é prefeito. Brincadeira, hein? Olha aqui outro zap da rua Paranapiacaba. É uma subida bem íngreme e a pavimentação está muito ruim, o que dificulta a vida dos moradores, é claro, né? É na Vila Rosário, em Duque de Caxias, final de zap é 2164. Põe na tela. Olha a situação que se encontra os moradores aqui da Vila Rosário. Projeto de rua, Rua Paranapiacaba, na Vila Rosário, em pleno século XXI. Olha a dificuldade que as pessoas têm para poder subir para sua residência. Olha o estado da rua. Nosso prefeito não faz nada para ajudar. E os nossos governantes só prometem e não cumprem. Aí você imagina os idosos, as mulheres com criança no colo, até as crianças para poder sair para estudar. Olha a dificuldade. Isso é rua, tá? Fica difícil. Viu como é que o morador está cansado? Não é para menos. Tem que estar cansado, não tem qualquer tipo de atuação do poder público municipal, nem estadual, nem federal, nem porcaria nenhuma lá na Vila Rosário, né? O bairro está todo abandonado. Nós temos mostrado aqui várias vezes a situação da Vila Rosário. Agora, uma coisa que é bom a gente falar, eu sempre mostro aqui e continuo mostrando e falando, é que as prefeituras, na maior cara de pau, mandam para o endereço das pessoas, para a casa da gente, o carnê do maldito IPTU. Brincadeira, hein? Olha o caminho do morador da Vila Rosário, olha o caminho do morador. Não é brincadeira não, tá? Olha aqui. Olha o caminho. Vê se pode mandar. Mas manda, Duque de Caxias. Se bobear, já chegaram lá os carnês do IPTU de todo mundo, para todo mundo. Tem que pagar IPTU para viver assim, ó. Não tem iluminação, não tem saneamento, não tem drenagem, não tem pavimentação, porcaria nenhuma, o povão só sofrendo. É muita covardia, né, gente? Eu tenho uma bronca desse tal de IPTU. Vou pedir um intervalo, porque daqui a pouco nós vamos conversar aqui com a doutora Lívia Lugarinho Correia, que já está aqui nos estúdios da CNT. Mas isso é daqui a pouco. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem.
Tecnologia a serviço da vida. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Nós vamos conversar agora com a doutora Lívia Lugarinho. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Há muito tempo que eu queria conversar com a senhora sobre assuntos da maior relevância para a nossa população, começando pelo diabetes, pela obesidade, né? Então eu quero muito agradecer a sua presença aqui nos estúdios da CNT, viu? Eu é que agradeço, Mauro, pelo convite. Vamos Obrigada. começar falando das necessidades da nossa gente, que o povão, mesmo com toda a ajuda da imprensa, de muitas emissoras falando sobre o assunto, mas a impressão que eu tenho é que ainda não se conseguiu ligar as necessidades da nossa gente com a ajuda governamental para o tratamento tanto da obesidade, mas principalmente do diabetes. A senhora concorda? Sim, é verdade. Inclusive, né, como foram mostradas em reportagens, o fato de você ter uma área próximo de casa, com um campo de futebol, com uma área em que a pessoa possa fazer uma atividade física com segurança, iluminação, isso reflete, obviamente, no controle da obesidade, que é uma epidemia e que está intimamente associada com o diabetes, que é uma outra doença endócrina de extrema importância. Tem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Isso, basicamente são esses dois tipos, né, que são os mais conhecidos. O que atinge o maior número da população é o tipo 2? Sim, é o tipo 2. O diabetes tipo 2, ele está associado àquela pessoa que tem obesidade, síndrome metabólica, pressão alta, colesterol alto. Normalmente são doenças que vêm em conjunto, né? Normalmente a gente vê as pessoas com diabetes de tipo 2 mais a partir de 40 anos, 50 anos, enquanto que o diabetes tipo 1 é aquele tipo mais associado à insulina, autoimune, que é mais na infância. O problema é que hoje, justamente por conta dessa epidemia de obesidade que a gente está vivendo, nós já estamos vendo crianças com diabetes tipo 2, em virtude do excesso de peso. Mas não tinha isso, né? De um tempo para cá que foi aumentando a quantidade de crianças e de adolescentes com pressão alta, colesterol alto, diabetes, mesmo na infância. Então aquela mãe ou vó, né, que faz a vontade do filho e que fica insistindo para o filho comer, tem que comer, tem que comer, tem que comer. Vai comer o quê? Na verdade, é engraçado que o nosso feijão com arroz, com uma proteína, com uma salada, era uma excelente alimentação. O grande problema da obesidade, eu digo obesidade associada, né, o diabetes, são doenças que estão muito intimamente ligadas, foi a substituição desse tipo de alimento pelos ultraprocessados, pelos enlatados, pelos embutidos, é pela coxinha com refrigerante da cantina, é pela bala, pelo doce, pelo refrigerante, pelo biscoito recheado. Enquanto a nossa alimentação estava muito voltada para aquelas origens do arroz, feijão, a proteína, os legumes, a salada, você não via tanto problema da obesidade infantil que nem a gente vê hoje, justamente por essa mudança da alimentação. Doutora, no seu consultório, que a sua especialidade, a senhora atende todo tipo de paciente nessa área, a senhora percebe que acontece de ter famílias inteiras, assim, boa parte da família, todos com diabetes? Sim, todos com diabetes, muitos com obesidade. A gente sabe que tem a questão genética, de uma forma importante, envolvida, mas a gente não pode não valorizar a questão ambiental também. Quer dizer, normalmente a criança é um reflexo da alimentação da família. Se ela não vê os pais tendo uma alimentação saudável, não vai partir dela. As compras que a família realiza para casa vão, obviamente, direcionar a alimentação da criança. Então, é muito importante que os pais sirvam de exemplo para que a criança possa manter uma vida saudável. Um colega seu, meu amigo, Dr. Meiron, ele sempre diz o seguinte: mãe gordo, pai gordo, filho gordo. A chance é maior. É comum isso? É bem maior. A chance é maior. É no refrigerante, por tudo essas que questões não pode. Alimentares e genéticas também. Agora, por que todo médico, quando a gente está no consultório, ele recomenda expressamente que o paciente tem que ter atividade física? Porque a atividade física, em especial a gente falando até do grupo de diabéticos, ela funciona quase como uma medicação. A atividade física ajuda a glicose a entrar no músculo, a ser mais bem absorvida, melhora a resistência insulínica, que está intimamente, né, associada ao desenvolvimento do diabetes. Então, a atividade física regular
ela funciona quase como uma medicação. Se as pessoas de fato soubessem a relevância da prática de atividade, fariam realmente. E olha, são 150 minutos por semana que é a recomendação padrão, não é tanta coisa assim. Meia hora de um exercício regular por dia já vai ter uma diferença na saúde. E que tipo de exercício é o mais recomendado? Não tem especificamente? Eu brinco que o exercício melhor é aquele que a pessoa gosta de fazer, porque ela vai fazer com mais vontade, com mais regularidade. Não adianta eu falar para ela fazer uma natação se a pessoa não gosta daquilo, ou jogar futebol se o menino gosta de vôlei. Eu acho que a gente tem que estimular alguma prática de atividade. E o melhor é aquele que a pessoa se identifique. Se gosta de dançar, que faça dança. Se gosta de correr, de jogar futebol, o importante é diminuir aquele tempo que a gente fala que é o tempo de tela, que é o tempo de computador, de televisão, de telefone, celular, e ter um tempo de atividade física. Isso faz muita diferença. A maldição do mundo, né, o da tela, né? Sim. Na verdade, são dois problemas, né, que colaboram para essa epidemia de obesidade, de diabetes, enfim, que a gente vive hoje. São basicamente o maior sedentarismo. Tudo hoje é muito simples, né? Você tem escada rolante, elevador, carro de direção hidráulica, televisão de controle remoto. Então, o mundo favorece o sedentarismo. E somado a isso, você tem essa oferta mais barata e mais acessível justamente desses alimentos que eu comentei anteriormente. São alimentos ultraprocessados, açucarados, que são práticos, mas são muito piores para a saúde do que aqueles alimentos que a pessoa faz em casa, né? Os in natura, o arroz, o feijão, os legumes, a alimentação que era típica do Brasil. Essa é a história de comer sem beber ajuda ou indiferente? Para o peso não, vai ser mais... Como, mas não bebo, não sei o quê. Não, o que vai influenciar realmente é a qualidade do que a pessoa está se alimentando. Se ela estiver lá comendo, volta a falar do arroz, o feijão, a proteína, com o copinho d'água, não vai ser a diferença no final do peso. Isso não vai ser o ponto. Você acha que tinha que ter uma fiscalização mais rigorosa na indústria? Ou uma advertência mais específica, como aconteceu com o cigarro, por exemplo? Mas isso está... Diminuiu, né? O cigarro diminuiu. Isso está acontecendo? Sim. Isso está acontecendo. É uma campanha, inclusive, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, e Metabologias, bem. Existe uma campanha pública hoje que é justamente dos rótulos das embalagens de supermercado. Alguns produtos, você não consegue ver os rótulos das composições, né, de quantidade de calorias, de gordura, de açúcares, é muito pequeno, é muito difícil para a maioria das pessoas entenderem. E existe uma campanha em andamento que é justamente para que sejam sinalizados, isso já existe em alguns países, aqueles alimentos que são principalmente ricos em sódio e ricos em açúcar, para que tenha um aviso para o consumidor na embalagem de que aquele alimento é rico nesses produtos. Muito bem, eu estou conversando aqui com uma especialista em endocrinologia, a doutora Lívia Lugarim Correia. Vou pedir alguns minutos para o nosso intervalo. Já no segundo bloco, viu, doutora Lívia, eu queria falar sobre esses, por exemplo, lactose, que já está muito nos rótulos, a gente já encontra com glúten, não contém glúten, não contém lactose. Vamos falar sobre isso? Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, nós vamos continuar esse bate-papo super importante com a doutora Lívia Lugarinho Correia. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com a doutora Lívia Lugarinho Correia. Doutora Lívia, ficamos devendo aqui no bloco anterior falar sobre glúten e também lactose. Tem gente que nem tem intolerância a isso e ficou assim, assustada. Quero ver se tem lactose. A indústria, por outro lado, já está aumentando
nos seus rótulos, colocando bem grande, sem lactose, sem glúten. E as pessoas nem sabem se tem ou não intolerância. Como é que ela pode saber se tem intolerância e qual é a importância ou não do glúten e da lactose na vida da gente? Não, então, quem realmente tem essa intolerância, seja glúten, a lactose ou qualquer outra intolerância alimentar, obviamente vai ter que fazer a restrição desse tipo de alimento. São os celíacos, né? O exemplo dos que têm intolerância ao glúten. Então, esses de fato precisam restringir esses alimentos da alimentação. Agora, se criaram alguns modismos, né, de alimentos que são os vilões, tem sempre algum vilão, né? Foi o ovo era o vilão, agora o glúten, a lactose. Parece que a gente está criando uma epidemia de pacientes com intolerâncias alimentares. E, na verdade, também não é saudável haver uma restrição desse tipo de alimento naquelas pessoas que não têm as intolerâncias alimentares. A restrição deve ser feita naqueles, obviamente, que têm um problema. Quem não tem intolerância pode comer e deve, mas com, obviamente, equilíbrio de todos os grupos alimentares. Não são necessárias criações desses vilões para que a pessoa tenha uma alimentação saudável. Não é isso. E o alimento dito como orgânico? Assim, os alimentos criados normalmente em pequenas hortas, sem presenças de quantidades grandes de agrotóxicos, esse seria realmente os frangos de granjas, né? Seriam menores, os ideais. Mas a gente sabe que o custo vai ser maior para aquisição e nem sempre é disponível para uma parte grande da população. Mas a gente ressalta que, apesar disso, esses alimentos de plantações, são os legumes, os cereais, as proteínas que a gente tem acesso ainda são muito melhores para a alimentação, para um equilíbrio da alimentação, do que a utilização desses alimentos industrializados, dos ultraprocessados. Esses sim, de fato, fazem muito mais mal à saúde. Falar em fazem mal à saúde e ao bolso, né, que é muito mais caro. Como é que o diabético, né, as pessoas que precisam do medicamento, porque existem vários tipos de medicamento. Tem o genérico, que é o mais barato, tem o de marca, que é sempre mais caro. No caso do diabetes, a pessoa vai num especialista e ele recebe a prescrição, mas quando ele vai comprar, tem um medicamento muito mais caro e outro muito mais barato. E geralmente o muito mais barato é o distribuído pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A eficácia dos dois, do mais caro e do mais barato, é diferente? Não, a gente tem as medicações para o diabetes, né, que são distribuídas. Existem algumas classes de medicações para o tratamento do diabetes, que são medicações de distribuição do Sistema Único de Saúde, que é feito através de uma prescrição médica, o paciente pode adquirir em determinadas farmácias. Agora, existem remédios, em especial no diabetes, várias medicações foram lançadas recentemente, né? Medicações que, inclusive, têm ação no diabetes e com controle do peso também. Essas medicações são medicações mais recentes. Então, isso obviamente vai ter um impacto no custo, né? São medicações que ainda são mais caras, ainda não são medicações de fornecimento, mas são mais novas. Aquelas que são fornecidas são medicações mais antigas, mas muitas conseguem também um controle adequado do diabetes. São algumas insulinas, a metformina, que é já uma droga extremamente utilizada no tratamento do diabetes. Tem a insulina rápida e tem a de efeito mais prolongado, isso, né? Exatamente. Como é que a pessoa, claro que deve procurar um especialista, deve ter acompanhamento médico. A senhora aconselharia que a insulina de efeito rápido, ela tem um objetivo, diferentemente da outra, que vai devagarinho. Como é que é? Explica pra gente. O que acontece é assim, pensando no diabetes tipo 1. O diabético tipo 1, que como eu falei, a grande maioria são crianças, eles têm a necessidade de se tratar utilizando a insulina. E aí são utilizadas justamente esses dois tipos que você comentou, Mauro, a insulina de liberação mais lenta, que é para manter o controle da glicose ao longo do dia, e a insulina que vai ter uma ação mais rápida, que é aquela para ser usada normalmente antes das refeições, para controlar aquele açúcar, né, a glicose que vai aumentar quando a gente come.
para os pacientes que têm diabetes tipo 2, que são a grande maioria, né, que são esse tipo de diabetes que está mais associado ao ganho de peso, com a idade, eles não necessariamente vão precisar de insulina. A maior parte consegue o controle com as medicações orais. Mas, se não conseguir com o tempo de doença, com descontrole, pode haver necessidade, sim, da utilização de insulina. Tanto essa de liberação mais lenta, quanto da de utilização para ação mais rápida. Assim, não sei qual é a sua opinião, vou aproveitar a sua presença aqui. A senhora concorda que na universidade, lá na Faculdade de Medicina, os nossos mestres, os professores, eles ensinam muito pouco para o estudante, para o futuro médico, em casos específicos como esse do diabetes. Às vezes, já aconteceu com gente conhecida minha, que foi no médico, não era um especialista, porque a gente também não encontra um especialista, não tem, a maioria da população não tem acesso aos bons médicos, não que os outros não sejam bons, o cara é bom médico, mas ele não é um especialista, ele não tem não é específico do diabetes, né? E o cara falava, segundo esse meu amigo, falava tanto de um tal de pâncreas. Ele não sabia o que era pâncreas, nem o doutor explicou. E você sabe que depois desse dia, eu comecei a perguntar para várias pessoas se sabia o que é pâncreas. E muita gente ainda hoje não sabe. E como é que funciona. Então eu vou aproveitar a sua luxuosa presença aqui no nosso Fala Baixada para explicar que é esse tal de pâncreas que atrapalha a vida da gente. Não, na verdade ele ajuda, ele não atrapalha, ajuda, né? Então, é o contrário. Coitado, Não, então o pâncreas ele é o órgão que é justamente o produtor da insulina. A insulina é o hormônio que, no caso do diabetes tipo 1, vai ter um problema de produção. As células do pâncreas que produzem insulina não vão estar produzindo adequadamente, aí a criança, né, normalmente a criança vai desenvolver o diabetes. E o problema em quem tem o diabetes tipo 2 é que o pâncreas até em dado momento produz a insulina, só que normalmente pelo excesso de peso ela não consegue agir. A gente diz que existe uma resistência à insulina. Só que aí o pâncreas entra em exaustão, ele não consegue produzir tanto hormônio, acaba falhando a produção e vem o diabetes tipo 2. Então, na verdade, o pâncreas ele é um órgão extremamente importante, ele está presente, né, no nosso abdômen, né, na barriga, e ele é responsável pela produção de hormônios, não só da insulina, outros também, e também algumas enzimas digestivas. Então, o pâncreas ele é muito importante. E pode acontecer dele parar? Então, na criança, né, que tem diabetes tipo 1, a célula que produz a insulina, ela não está produzindo. Então, a pessoa precisa da utilização da insulina como tratamento justamente porque o pâncreas dela não produz mais a insulina. Então, tem aqui tem o pâncreas, né, e tem um caminhão de alimentos chegando. Os caras vêm com uma pequena quantidade, o pâncreas consegue trabalhar para suprir a necessidade. Exatamente. É o caso do obeso. Aí você imagina ele come muito. A pessoa comendo muito açúcar, e isso seja na forma de açúcar, porque tem pessoas que falam, não, mas eu não como muito açúcar, mas come um prato enorme de macarrão. Ela está comendo muito açúcar, porque aquele carboidrato vai virar açúcar. Então não adianta colocar o adoçante se você acabou de comer um prato enorme de macarrão, de arroz, de batata. Não é que a gente tenha que abolir, mas tem que ter um equilíbrio. A prioridade são os legumes, as verduras, o açúcar das próprias frutas que nós nos alimentamos. Só que o excesso é que é nocivo. Esse equilíbrio é que tem que existir. Então vamos lá. Se o cara hoje, você que está me assistindo, está obeso, está fortão, está barrigudo, tá, né? E se ele diminuir, se ele tiver atividade física mais frequente, mais constante, e ele diminuir o peso, ele vai diminuir a incidência, vai deixar o pâncreas mais folgado para trabalhar melhor. Exatamente, exatamente. É muito importante saber que não existe mais o conceito de um obeso saudável. A pessoa com obesidade ou pode não ter alguma doença visível naquele momento, mas vai ter depois. Então é importante entender isso, acho que a maioria das pessoas hoje entende, dos médicos também, que a obesidade é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada, de preferência com acompanhamento médico. E esse tratamento vai envolver mudanças de estilo de vida, que vai ser a questão alimentar, a prática de atividade física, que é importantíssima, e em muitas situações o acompanhamento com medicação, para o tratamento da obesidade ou para o tratamento das consequências da obesidade. Mas a perda de peso é fundamental
para o melhor controle do diabetes em especial. Doutora Lívia, acontece muito no seu consultório do paciente, chega lá, ele sai com todas as recomendações que a senhora faz, tal, vamos fazer isso, ele começa a fazer e depois abandona. Tem outras especialidades que isso acontece, como no tratamento da tuberculose, quando o cara acha que já está bom, que já estou curado, aí para e não está curado coisa nenhuma. E depois ele volta em circunstâncias muito piores. Então, a tuberculose, por exemplo, é uma doença infecciosa, que uma vez que você faça o tratamento correto até o final, ele vai ficar curado. O grande problema é que o endocrinologista, na maioria das vezes, lida com doenças que são doenças crônicas. A obesidade, ela não é uma doença aguda, ela é uma doença crônica. O diabetes, a mesma coisa. Não adianta um tratamento por um momento. Ele tem que entender que esse tratamento vai envolver um tratamento para a vida toda. Até que ele consiga, por exemplo, no caso da obesidade, atingir um peso adequado, ele vai precisar estar constantemente acompanhando com o médico para manter esse peso adequado. Porque ele tem aquela tendência genética que nós conversamos anteriormente, toda a exposição social que gira em torno da comida e dos alimentos mais calóricos. Então, é uma vigilância constante. É diferente de um quadro infeccioso que você trata e cura. A obesidade e o diabetes, a gente brinca, né, até no hospital que eu trabalho, que a gente não dá alta dos pacientes. No consultório também, são acompanhamentos para a vida. Então é para a vida toda. Para a vida toda. Precisa entender que tem que acompanhar sempre. Exatamente. Não tem esse negócio, hoje, essa semana eu já fiz direitinho, já posso comer um monte de coisa, nada disso, não pode nunca. Não, é o acompanhamento, é sempre questão de equilíbrio. Você, óbvio que tem momentos que você pode abusar, a vida assim, você vai comer um pouco mais, mas você tem que ter esse controle, esse acompanhamento regular. Esse mês de dezembro é cruel para o diabético. É um mês cruel, porque as festividades estão todas associadas à comida. É uma rabanada sem açúcar. É difícil. Os medicamentos ditos dietéticos, eu vejo no supermercado, que aliás os alimentos, que ele está ali especificamente numa prateleira, ainda é muito acanhado, aliás, você ainda tem que ficar procurando onde é que eles estão, mas eles estão ali. Aí tem um que está diet e tem outro que diz sem açúcar ou sem adição de açúcar. Quando está escrito sem adição de açúcar, ele tem açúcar. O que acontece assim, existe uma diferença do diet para o light, isso é importante. O conceito do diet é que não contém açúcar. O conceito do light é que você está fazendo redução de alguma substância. Pode ser uma redução de sal, uma redução de gordura, uma redução de açúcar. Não é que não contenha. Existe uma diferença também desses dois conceitos. Muita gente confunde, né? Diet com light, né? O certo é o diet. Não, o diet é que não tem açúcar. Ele não contém açúcar. O light é que você tem a redução de algum componente, que não precisa ser necessariamente o açúcar. Pode ser a gordura, pode ser o sódio, podem ser outras substâncias. Mas tem um tipo de alimento que ele não está escrito nem diet nem light, está escrito sem adição de açúcar. Pode ser, por exemplo, a utilização do açúcar da própria fruta. Já tem açúcar. Exatamente. Sim, entendi. Mas tem adição, isso, mas sim, ele não tem além. Adição, não colocou nada, não colocou açúcar. Exatamente. A mais. Entendi. Vamos continuar conversando aqui com a doutora Lívia Lugarinho Correia. Tem muito assunto ainda, tem muita gente perguntando a gente. Nós vamos para um intervalo. Daqui a pouquinho, rapidinho, a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida.
Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a doutora Lívia Lugarinho Correia. Professora, vamos falar sobre a cirurgia bariátrica. Deixou de ser moda, hoje já praticamente é comum pacientes recorrerem, buscarem uma orientação de especialista para acabar sendo submetido a uma cirurgia bariátrica. Quando que o paciente procura? Quando não tem mais jeito? Tem gente que já está gordinha assim, com um pouquinho mais do que eu, já acha que vai fazer uma... Não é para todo mundo, né, doutor? Não. Na verdade, existem indicações, né, da cirurgia bariátrica, são indicações do Conselho Federal de Medicina. A cirurgia, existem graus de obesidade. Sim. A gente consegue entender se a pessoa tem obesidade por uma conta, que é uma conta relativamente simples, é a divisão do peso em quilos pela altura ao quadrado em metros. Isso vai chegar no número. Dependendo desse valor, acima de 30, a pessoa tem obesidade. Existem graus de obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 3 é um valor acima de 40. Quando a pessoa tem essa obesidade grau 3, ela entra num dos critérios de indicação de cirurgia bariátrica. Da mesma forma, quando a pessoa tem uma obesidade grau 2, que seria um valor entre 35 e 40, se ela tem doenças associadas à obesidade, como por exemplo diabetes, que a gente vem falando, pressão alta, colesterol alto, ela também tem indicação de cirurgia bariátrica. Mas essa indicação é desde que ela tenha tentado por um período, com acompanhamento médico regular, tenha tentado perder peso sem sucesso. Uma vez que ela tenha feito um tratamento por um período de uns 2 anos, sem que ela tenha obtido uma boa resposta, aí sim ela teria a indicação de realizar bariátrica. E mais recentemente, você falou, né, está um pouquinho acima do peso, já é feita a cirurgia. Na verdade, teve uma aprovação um pouco mais recente do Conselho Federal de Medicina, que é a cirurgia naquelas pessoas que têm uma obesidade grau 1, mas que apresentam diabetes, que não está bem controlado e que tem um tempo já de doença do diabetes. Então, eles também poderiam ser candidatos a fazer cirurgia. Mas a gente sempre lembra que é importante fazer um tratamento inicial, porque a cirurgia, por si só, ela não vai ter o resultado a longo prazo se a pessoa de fato não tiver uma mudança de hábitos. Milagrosa, né? Exatamente. A pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela vai precisar de um acompanhamento, novamente, né, como a gente conversou, um acompanhamento crônico com o médico. Ela vai ter que utilizar algumas medicações para sempre depois da cirurgia, alguns polivitamínicos, isso é fundamental que seja usado. Então, é importante a gente ver que quando ela é bem indicada, né, para aquele grupo de pacientes que de fato tinha necessidade e que o mesmo tem uma mudança de hábitos, acompanha regularmente com nutricionista, com endocrinologista, a gente vê realmente uma melhora, um controle do peso a longo prazo, uma melhora do diabetes, da pressão alta, do colesterol, isso realmente existe. Mas realmente não é achar que só a cirurgia vai solucionar todos os problemas, que a pessoa pode continuar depois comendo de tudo e que não vai reganhar peso. Não é assim que funciona. E tem também um preparo? Tem uma preparação anterior à cirurgia? Sim. A pessoa, para ser submetida à cirurgia bariátrica, ela precisa passar por uma avaliação do endocrinologista, do nutricionista, precisa ser avaliado também por um psicólogo ou por um psiquiatra, para que veja se a pessoa tem a detecção de por exemplo, algum transtorno alimentar que tem que ser tratado antes, ver se a pessoa tem alguma doença endócrina que está levando à obesidade. Isso é raro, mas existe, a gente tem que diagnosticar essas situações. Então, não é simplesmente quero fazer a cirurgia, vou procurar como uma primeira forma de tratamento e isso vai me curar da obesidade. Não é assim. São aquelas indicações e sabendo que vai ser fundamental depois da realização da cirurgia, uma mudança de hábitos para a vida. Às vezes a pessoa tem vontade de ser magro, mas continua com a cabeça, né, que a gente gordo, fala, né? exatamente. Essa mudança tem que existir. A questão da atividade física, ela é fundamental para a manutenção da perda de peso, né, que nós estávamos conversando no bloco anterior, né, da importância da atividade física, principalmente para quem faz a cirurgia bariátrica, é importantíssimo que a pessoa adquira esse hábito da prática de atividade física regular depois do procedimento. E
obviamente, a questão da alimentação, de mudanças alimentares e saber que precisa de um acompanhamento médico constante. Não é fazer a cirurgia e emagreci ou não emagreci, não preciso mais do médico. Não, isso realmente pode levar a complicações nutricionais sérias. A diferença do que eu quero, eu preciso, né? Exatamente. Mais do que querer, ele está precisando. Sim. Nós temos aqui no nosso quadro, um dos repórteres, um dos melhores repórteres aqui do Fala Baixada, o Aércio Lobão, que tentou várias vezes emagrecer, primeiro por meios próprios, depois com acompanhamento médico, depois tomando medicamentos e tal, mas não conseguiu. Agora, mais recentemente, ele finalmente se convenceu de que o caminho era a cirurgia bariátrica e está cumprindo. Porque tem uma parte que não é o doutor que resolve. Exatamente. Exatamente. Exclusivamente do paciente, né? Mas essa questão também que você colocou que é interessante, Mauro, tentou por meios próprios, né? É um erro também a gente achar que a pessoa com obesidade, ela é sem vergonha, entre aspas. Ela está acima do peso porque ela quer. Se ela fechar a boca e fazer exercício, ela vai conseguir emagrecer. Também não é bem por aí. É importante, a gente já fez essa colocação previamente, mas eu insisto nisso, que a obesidade é uma doença. A doença você trata como? Com o acompanhamento do médico. É muito importante que a pessoa com obesidade, eu não estou nem falando do sobrepeso, estou vendo realmente a pessoa com obesidade. Ela não deve tentar sozinha. É muito importante que ela procure um auxílio do médico, porque a parte genética, comportamental, ela está muito envolvida. Então, não só a mudança da alimentação, da atividade física, isso é um ponto importante, mas você precisa usar uma medicação também para ajudar. Doutora Lívia, o angiologista também participa desse grupo de... Não, o grupo... A gente vê muita pessoa obesa que tem problemas de... Não, então, a obrigatoriedade para a bariátrica é a avaliação do nutricionista, do endocrinologista e do psiquiatra ou do psicólogo, além, obviamente, do cirurgião bariátrico, né? Mas a questão que eu acho que deve ser esse o ponto é que o paciente com obesidade, ele está mais sujeito, principalmente em procedimentos cirúrgicos, a fazer trombose. Então, a gente tem cuidados no pós-operatório, imediato, antes da cirurgia, para que se evite a realização, o surgimento de trombose. Hoje, com as técnicas de bariátrica, a grande maioria das cirurgias são feitas por vídeo, né? Não é mais uma cirurgia aberta, e os pacientes já conseguem andar logo depois. É estimulado que eles deambulem logo após a cirurgia. Isso minimiza o risco de trombose. Agora, o serviço público oferece esses serviços? De cirurgia bariátrica, sim. Bariátrica. Existe uma espera natural, né? Até porque apesar de muitas cirurgias bariátricas serem feitas, nós vivemos uma epidemia de obesidade. Então existem também muitas pessoas com indicação de realização da cirurgia, né? Mas a gente tem no Rio de Janeiro especificamente um serviço público de cirurgia bariátrica, mas é claro que existe uma fila para a realização desse procedimento. Pode acontecer no caso da cirurgia bariátrica do cara obeso, do gordo, ele fala, que nada, quando eu ficar muito gordo, eu faço uma cirurgia bariátrica e está resolvido. Mas esse é o problema que a gente falou, né? Vai estar resolvido a longo prazo, a gente vê reganhos de peso, né? Mesmo depois da cirurgia bariátrica, se a pessoa não tiver esse acompanhamento, não é colocar na conta da cirurgia que todos os problemas vão ser resolvidos, não é isso. Existe essa necessidade de mudança de comportamento. É claro que a cirurgia vai ser um excelente aliado para a pessoa que está motivada a fazer essas mudanças comportamentais posteriormente. Não adianta achar que a cirurgia vai solucionar todos os problemas. Acontece que o pós acabou de se fazer uma cirurgia no mês e tal, ele acaba voltando a ser gordo? Não é assim, a gente, na história normalmente da cirurgia bariátrica, a gente vê uma queda progressiva do peso até 1 ano e meio, 2 anos, e depois pode acontecer um leve reganho ou estabilização. Os reganhos tendem a acontecer mais tarde, normalmente com 1 ano e meio, 2 anos, depois da realização da cirurgia, não é tão precoce assim. O problema é que você quer controlar o peso para o resto da vida. Daí essa importância dessa mudança de hábito. Tem um outro tipo de cirurgia, não sei se é da própria bariátrica, que é a inversão. Não tem que inverte?
Tem duas técnicas que são as mais utilizadas, né, hoje para a cirurgia bariátrica no Brasil e no mundo. Existe uma técnica que se chama sleeve, né, que é manga mesmo, que é uma técnica da tradução, né, do inglês, que é uma técnica mais restritiva, em que há uma diminuição do volume do estômago. E existe uma outra técnica que se chama, o nome das pessoas, né, que criaram, Fob Capella, né, que é uma cirurgia que, tecnicamente, o nome é um bypass gástrico em Y de Roux, que é uma cirurgia que ela é restritiva, quer dizer, a gente tem uma diminuição do tamanho, do volume do estômago, mas ela também tem um componente que a gente chama de desabsortivo, porque o intestino é mexido, você tem uma mudança também do trânsito do alimento no intestino. Então, ela restringe o volume do estômago e ela também muda a configuração do intestino. Então, ela tem um componente de diminuição e também de desabsorção. Esse procedimento interrompe o diabetes? A gente não fala em cura do diabetes, mas existe a possibilidade da doença se remitir. Mas a questão é que, para se manter esse controle do diabetes, a pessoa também tem que manter o peso estável. Então, tudo depende muito do do entendimento peso. Do paciente. E do né? paciente, do exatamente. querer do paciente. Sim, mas existe sim essa possibilidade do diabetes remitir com a cirurgia. Agora, mas também é possível com uma perda de peso, principalmente alguns estudos bem recentes mostram isso, que uma perda de peso de 10% do peso, principalmente nos primeiros anos de diagnóstico do diabetes, a pessoa tem uma chance da doença entrar em remissão, de você conseguir controlar o açúcar sem medicação. Mas é fundamental que isso seja feito novamente com acompanhamento médico e sabendo que uma vez que volte a ganhar peso, a chance do diabetes voltar existe. É parecido ou diferente do sujeito, do paciente que toma um susto quando tem um infarto? Ele é fumante. Sim. Ele é fumante. Fuma. Ah, que nada. Meu pai morreu com 130 anos, minha mãe com 120. Eles fumavam, não sei o quê. Sempre, o fumante sempre tem um argumento, sim, não é isso? É. Aí ele tem um infarto. Aí toma um susto. Aí para de fumar. No susto ele para de fumar. Então, sim, às vezes a pessoa tem obesidade por anos e quando ela descobre que tem diabetes, ela começa a querer tratar o peso. Isso acontece. É o susto do diagnóstico, né, do diabetes que faz com que ela finalmente queira emagrecer. É o susto do bem, né? É, o susto do bem. Vai ser bom. De fato, ela vai emagrecer se ela se conscientizar e quiser. E como eu falei, isso pode ajudar na remissão do diabetes. Doutora Lívia, quero agradecer muito o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Venha eu que agradeço, tantas Mauro, quantas obrigada. vezes puder. Eu sei que a senhora tem uma agenda lotadíssima. Muito obrigado. Obrigada. Um orgulho muito grande poder conversar com a senhora aqui. Obrigada, eu e que as câmeras agradeço pelo inteiramente convite. à sua disposição. Obrigada. Então, eu queria aproveitar para essa conscientização, né, já que o nosso assunto foi muito em torno de obesidade e diabetes, da importância do cuidado e do acompanhamento com o médico para tentar frear essa epidemia que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado. Obrigada. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até segunda.